Destaque Cooperativista. Oferecimento: o Sesc Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. Esse Brasil agrícola, evidenciado mundo afora, é um fenômeno a ser estudado. De importador de alimentos na década de 70 a um dos maiores players do mundo, o país se tornou grande provedor de alimentos. Sabe por quê? Porque as tecnologias ajudaram a produzir mais em menos áreas de terras. Sem contar que a preservação ambiental nos colocou em patamares internacionais. Vejam só, nos primeiros 5 meses de 2022, as exportações do agronegócio somaram 63 bilhões de dólares, 20% a mais do que o registrado no mesmo período de 2021. Aí entra em cena o nosso status. O status do cooperativismo agropecuário. Vocês sabiam que 53% de toda a produção agrícola do país passam pelas cooperativas do agro? Bom, se não sabiam, estão sabendo agora. Por isso esse povo todo, mais de 300 congressistas, está aqui, em Campinas. O programa de imersão proposto pelo Grupo Conecta aqui no Encontro Nacional das Cooperativas Agropecuárias tem um único propósito: transformar as organizações em conglomerados ainda mais fortes e saudáveis, fazendo com que eles entendam as necessidades do mercado. Por isso, esses homens e mulheres que estão aqui têm a nobre missão de manter o cooperativismo ativo. A gente está com a casa cheia, né? Então isso é muito bom. Trazer esse fórum das cooperativas agropecuárias para que eles conversem entre si, para que eles intercooperem, para que eles façam um networking, isso é muito importante. É importante ter mais momentos como esse, viu, Domar? É muito complexo pensar um evento dessa magnitude? É complexo porque a gente lida sempre com presidentes e diretores, então são agendas complicadas, né? São agendas que a gente começa a travar um ano antes. Então trazer eles também para falar sobre quais são os desafios de cada um dentro da sua cooperativa. Então assim, eu vejo que toda a logística disso é extremamente complexo, mas quando você vê essa quantidade de presidentes aqui, a gente está com, esse ano nós estamos na 9ª edição, mas é um marco aí de o maior número de cooperativas e presidentes reunidos aqui dentro, então assim, a gente está muito feliz por isso. Hoje você percebe que esses 9 anos ajudaram a transformar as cooperativas agropecuárias? Muito, Domar. Eu tenho assim, a cada ano a gente recebe mais testemunhos, né, mais depoimentos, falando exatamente isso, que muitas instituições, muitas fusões, muitas intercooperações, grandes negócios surgiram a partir daqui. Fecoagro Leite Minas é um belo exemplo, né, que foi a partir do primeiro ENCA. Então você imagina assim, a satisfação de saber que esse fórum permite isso, permite que essas cooperativas evoluam, permite que essas cooperativas cresçam, e eu acho que esse é o grande X, né, o porquê que existe. Por falar nisso, as cooperativas catarinenses nessas 9 edições do ENCA sempre marcaram presença. Em 2022 não foi diferente. Graças ao envolvimento da UCESC e do Sescope, muitos líderes do agro passaram por Campinas. As cooperativas de Santa Catarina estão sempre atentas à evolução dos fatos e estão aqui. A gente já encontrou vários dirigentes aqui que vêm prestigiar, vêm em busca de conhecimento, vêm em busca de informação para melhor gerir as suas cooperativas e competir nesse mercado que cada vez é mais competitivo, mas não também para quem estiver bem informado, para quem tiver boas informações, nada é impossível. E tem um outro detalhe, Neivo, que eu acho que chama atenção, que é essa questão da importância das cooperativas agropecuárias de todo o Brasil em relação ao próprio PIB, né, o desenvolvimento da produção agrícola que passam pelas cooperativas. Eu acho que quanto mais maduras elas estiverem, com melhores conceitos, fica bom para todo mundo, né? Perfeito. As cooperativas, elas produzem serviços, produtos de excelente qualidade, precisam ser reconhecidas, precisam estar
atentas a esses movimentos em momentos de grande revolução no mercado, seja em qualquer ponta, seja lá na base da produção, seja na comercialização, seja no produto final, elas precisam estar atentas. O mercado tem para todos e tem o mundo todo disponível, mas precisa estar com a melhor informação, a melhor tecnologia e as melhores pessoas. Realmente aqui você tem cooperativas do Brasil inteiro, né? De todo o país, de todos os ramos e atividades diferentes, né? Então você tem um conhecimento, uma bagagem muito grande. Você sai daqui com visões diferentes, sem falar ainda das palestras que vai ter, do alto nível das palestras, né? Então a gente participa quase que todas as edições aí do ENCA, para realmente você sair daqui com uma visão muito mais ampla de todo o negócio, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O buscar conhecimento é uma ferramenta que a cooperativa dá para você e para tantos outros que nos assistem, né? Seja produtor e tal. Mas no caso como aqui, que a gente compartilha de muita informação de outros estados, você consegue entender que já deu para aplicar alguma coisa nas cooperativas? Você percebe que algumas ferramentas que serviram em outros estados servem para a gente? Com certeza, Dom Mar. Nós podemos avaliar, e isso também, ao contrário, também é verdadeiro. Tem informações que a gente passa para outras cooperativas que elas aplicam lá e vice-versa, né? Não quer dizer que nós temos contato com cooperativas de Minas Gerais, da Bahia, do Espírito Santo, de Goiás, que eu conversei com o pessoal hoje de manhã aqui. O princípio, ele é quase igual. Muda as atividades muitas vezes, mas as atitudes que você leva no teu dia a dia, isso você pode aplicar com toda certeza na tua cooperativa. Sabemos que é importante aqui, a gente vê muitos cases que as inovações sempre acontecem e as cooperativas do Brasil inteiro, então é muito bom a gente ver a realidade do Brasil inteiro e levar então esses cases, essas inovações para a nossa realidade também. Então é muito importante, a gente está muito contente de estar aqui no ENCA e participar aqui e levar para a nossa realidade tudo o que tem de inovação e novas ideias com a pandemia que teve, todas as mudanças que aconteceram e nós então fazer uma essência maior na nossa cooperativa, na Cooper Campus. Cláudio, deixa eu te perguntar, a pandemia desarrumou as cooperativas ou elas passaram ao largo desse processo, dessas confusões de mercado, enfim, tudo isso que se criou nesses 2 anos? Eu vejo que ao lado das dificuldades sempre tem muitas oportunidades, né? Então vai de cada um visualizar isso e como eu falei, levar para a nossa realidade essas oportunidades que também com as dificuldades todas que tivemos, nos adaptar de novo, nos reinventar e levar então para a nossa cooperativa, para o agronegócio de maneira geral. Hoje a Cooper Campus lá tem 10 empresas praticamente dentro da mesma empresa e nós levarmos isso aí e sermos cada vez mais eficientes diante de todas as dificuldades que nós temos. O encontro deste ano focou em 6 temáticas principais: a transformação digital das cooperativas, o Agro 2030, o e-commerce, as tendências do setor e o relacionamento com o associado. Falando nele, no associado, a produtora Ellen Jacinto de São Paulo e o presidente da Cotrijal, Ney Mânica, vieram a Campinas dividir experiências. O papel da cooperativa é muito importante nesse momento de crise, porque vem essa alta dos fertilizantes, é sempre um lugar, como ela falou muito bem, seguro, né, para o produtor procurar. E principalmente nesse momento que nós estamos vendo Agro 0.0, biológicos, tanta novidade, a cooperativa tem esse papel de ser um grande disseminador de novas práticas e de informação. E o meu papel é mais na comunicação. Eu sou produtor rural, eu sou também colunista de agronegócios e eu lanço um desafio aí para a gente comunicar melhor o que a gente faz dentro da porteira. Porque a gente é muito produtivo, a gente é muito eficiente, a gente preserva e precisamos passar essa informação para fora do agro,
Então fica aí no meu convite para a gente abrir o diálogo e abrir essas conversas para fora do agro. Você acha que o trabalho que a gente faz nesse sentido tem ajudado de alguma forma? Ou você ainda acredita que a gente precisaria de personalidades, ícones, né? Sei lá, da música, do esporte, que nos ajude a falar a verdade sobre o agro? Pela minha experiência, a gente é muito bom para falar dentro do agro. A gente sabe os dados, a gente se comunica muito bem. Agora, com o público, houve uma ruptura entre campo e cidade. E a gente percebe o quê? Que as informações estão desatualizadas. Então, o nosso papel é de trazer para perto, de falar com a educação, é de explicar, falar, olha, você talvez gostaria de saber esse ponto de vista aqui, olha, saiu uma nova pesquisa. Então, nesse sentido. E essa sua ideia é maravilhosa de trazer personalidades. Por quê? Porque a pessoa se conecta com aquela personalidade e acredita no que ela está falando, porque aí não fica a gente falando em proteção própria. Esse encontro aqui é um encontro já virou tradicional, é o encontro de dirigentes de cooperativas, as cooperativas que expõem aqui, que apresentam seus cases de sucesso, mostrando cada vez mais a importância do cooperativismo para o agronegócio brasileiro. O cooperativismo é onde as pessoas encontram segurança, confiança, serviços e, enfim, onde protege o produtor, principalmente o pequeno, o médio e também o grande produtor. Então estamos muito felizes aqui em participar com esse grande público, Cooperativas do Brasil, e como você colocou, momento de troca de experiências, de aprender, cada vez a gente aprende mais, a gente chega aqui com conhecimento e sai daqui com um pouco mais de conhecimento. Isso é muito importante para os nossos produtores, que é a razão de ser das nossas cooperativas. E para esses produtores, Ney, você acha que eles, durante a pandemia, via cooperativas, enfim, ou individualmente, eles foram importantes para a segurança alimentar, a paz social que o mundo viveu, essa ebulição? Se não tivesse alimento, a coisa seria muito pior? Com certeza. Veja bem, o agronegócio, o produtor foi o único segmento, na verdade, que não parou suas atividades. Sempre com cuidados, mas correndo sempre o risco, pensando de que das mãos deles sai o produto mais nobre, que é o alimento, para poder alimentar o povo brasileiro e grande parte do mundo. Então o nosso produtor realmente ele é um herói, porque ele faz uma atividade bastante difícil, é uma indústria a céu aberto. Então realmente na pandemia mais uma vez mostrou a importância do cooperativismo do produtor. Em relação ao Agro 2030, a apresentadora Kellen Severo, especialista do setor, expôs no ENCA e com muita sabedoria os cenários que se desenham para esse futuro de logo mais. Afinal, como a tecnologia 4.0 vai impactar o agro? O agro 4.0 ele já começou, nós estamos neste momento com uma tendência de surfar essa onda na próxima década. E para que a gente possa surfar essa onda, a gente precisa se preparar. E como a gente se prepara? Primeiro entendendo o que é, fazendo um diagnóstico do que é essa nova onda. Nada mais é do que a integração digital, atendimentos remotos, a internet das coisas, mais dados, mais inteligência artificial com máquinas sugerindo a tomada de decisão a partir de um arcabouço de muitos dados. Entendido este ponto, a gente precisa pensar como isso se conecta com o meu negócio no agro. Será que faz sentido? A gente vê uma necessidade muito grande de mão de obra e vemos também as empresas tentando atender este agricultor que precisa de um trabalhador para colher a alface, para colher a maçã, para colher o tomate. Então, num futuro a gente vai ver máquinas fazendo esse trabalho, a gente vai ver um atendimento para aquela máquina que estragou sendo feito remotamente, ao vivo, com conectividade, porque a gente não consegue ter profissionais com grande expertise espalhados para todo o Brasil para atender às necessidades. Ou seja, esse é um pilar de conexão do Agro 4.0 com o nosso negócio, ou seja, desde a mão de obra, desde máquinas remotas ou atendimento remoto. E por fim, como que a gente surfa essa onda? Se adaptando. E basicamente se adaptar é entender que para a gente surfar as novas ondas, a gente precisa desenvolver habilidades novas. Objetivamente, o que nos trouxe até aqui não nos levará para a próxima fase. Então, ao entender a nova onda, conectar ela com o nosso negócio e se preparar para surfar ela, a gente vai ver um agro muito pujante na próxima década,
surfando a onda do agro 4.0. Eu quero entrar nessa seara do entendimento, né? Como jornalista, você falou muitos anos, por longo tempo, sobre o agronegócio, entendimento, mas agora, nos últimos tempos, você tem colocado a mão na massa para sentir, né? Como é trabalhar na agricultura, né? Entender as culturas e tudo mais. Isso te fez melhor? Isso te fez enxergar um outro tipo de homem, de mulher do campo? Me transformou. Para quem não sabe do que a gente está falando, eu fui convidada pela Ihara para viver como agricultora por um dia em um projeto em que eu viajo o Brasil aprendendo a colher, a plantar, me colocando no lugar do outro. Eu já colhi coentro, repolho, tomate, maçã, trigo, cana e assim por diante. E tem sido uma experiência assim profundamente transformadora. A riqueza que é a trajetória do alimento, a riqueza que é a gente conhecer os trabalhadores rurais que estão lá fazendo a colheita da maçã, que estão lá fazendo a colheita do tomate, conhecer os empresários do agro que conseguem conectar esse alimento, distribuir ao redor do mundo, que se aprimoram, que evoluem. É assim, é emocionante, é transformador e eu convido a vocês, se quiserem assistir, coloca lá no YouTube Agricultor Todo Dia ou busca nas minhas redes sociais, porque tem tanta história linda ali que é transformador mesmo. Com 1.200.000 habitantes, Campinas é o terceiro município mais populoso de São Paulo. É também um dos principais produtores agrícolas do país. E foi aqui, nesse complexo de hotéis, que os principais líderes do agronegócio se reuniram para debater o futuro das cooperativas agropecuárias. Juntas, essas 152 cooperativas geraram perto de 212 bilhões de reais no ano passado. E nesse contexto todo, é preciso somar a energia dos catarinenses. O poderio econômico gerado pelas cooperativas agropecuárias do estado de Santa Catarina se tornou referência nacional. Afinal, como explicar que num território tão pequeno como o nosso, de pouco mais de 1% do país, se possa gerar tanta riqueza? E uma das explicações está nos processos de intercooperação. Não fosse ele, talvez os resultados de 2021 não tivessem essa expressão toda, perto de 40 bilhões de reais. E foi exatamente a intercooperação que trouxe o diretor executivo da FECOAGRO, Ivan Ramos, a Campinas. Ele expôs aos participantes como funciona essa relação de negócios entre as cooperativas do grupo. Ivan dividiu o palco central com o presidente da OCEPAR, José Roberto Ricken, que trouxe o mesmo tema na visão dos paranaenses. Base é a intercooperação, que começa lá na cooperativa com os cooperados, o processo de organização é que cria essa sinergia. Obviamente, cabe às cooperativas se entenderem entre elas, senão você vai anular aquele esforço que o cooperado faz de crescimento, né? Às vezes até ele se beneficia da desunião, porque ele joga aqui e ali, mas quando ele vê a longo prazo, uma melhor coisa é ter uma estrutura forte de cooperativa e elas integradas para atender a demanda que existe hoje a nível internacional. Com a pandemia, nós crescemos no Paraná 32%. Do que veio esse 32%? Mais demanda. Os países que não tinham produção de alimentos se estocaram. Então, a oportunidade nós temos. Acho que nós estamos no lugar certo, na hora certa. Agora nós temos que aprender a trabalhar melhor entre nós. Em Santa Catarina, quando surgiram as cooperativas, a ideia era que cada município tivesse uma. Elas foram entendendo que virava competição, elas foram se unindo, criaram cooperativas maiores. O senhor entende que nós estamos vivendo um processo de que é preciso se entender melhor, já que tem pouco espaço e se unir nesse processo? Se nós for perguntar para o cooperado, acho que ele vai pedir para a gente fazer isso, né? Eu acho que a gente tem que ter a sabedoria de planejar um modelo de intercooperação. Eu mostrei o mapa do Paraná com todas as cooperativas, parece que o Paraná ficou pequeno. Isso vale para Santa Catarina, vale para os projetos, porque se você não tiver viabilidade, você também vai sair do mercado. Então essa viabilidade ela tem que vir na soma, na multiplicação dos esforços e na soma das estruturas que tem. Não faz sentido nenhum
onde já tem uma estrutura, alguém vai lá e pôr uma outra estrutura. Quem que vai pagar isso? O cooperado lá do outro interposto? Não vai pagar o cara que está ali. Então, quando ele descobrir que aquela conta ele vai pagar de novo, né, vai sair da produção dele, eu acho que vai despertar aí para uma situação diferente. Modelo tem, não precisa criar estrutura, dá para se associar horizontalmente entre as cooperativas e crescer junto. É isso que nós temos que fazer. Na verdade, a FECOAGRO já é tradicional na sua ação, nos seus projetos de desenvolvimento, a praticar e estimular a intercooperação em Santa Catarina. Então já faz parte do nosso dia a dia, o nosso lema que foi adotado, que foi implementado em nosso planejamento estratégico, que nós devemos estimular e praticar a intercooperação. E aqui nós vamos mostrar como nós fazemos a intercooperação. Não apenas a intercooperação em negócios, mas também nas outras atividades que a FECOAGRO desenvolve. Então nós vamos mostrar a área da indústria de fertilizantes, o que ela faz da intercooperação e quais os resultados que se atinge com a intercooperação. Nós vamos mostrar também a parte da central de compras, que é outra atividade de intercooperação, isto é, negócios entre as cooperativas. Nós vamos mostrar o nosso programa Terra Boa Troca-Troca do governo do estado, que nós executamos eles há mais de 20 anos, que também é uma ação de intercooperação, pois envolve várias cooperativas, inclusive não associadas à FECOAGRO, e também a nossa área de comunicação, que também é um outro estilo de fazer intercooperação, ou seja, mostrar para a população e para as cooperativas o que uma faz e o que a outra também faz, assim praticando uma intercooperação, mostrando o resultado. Então são 4 focos principais que nós temos nas atividades da FECOAGRO e que realmente é a intercooperação na prática. Deixa eu te perguntar, Ivane, ao longo desses 47 anos, a intercooperação ela sempre esteve muito firme dentro dos nossos propósitos. Você acha que ela amadureceu nos últimos anos? Hoje é um conceito mais entendido, mais maduro dentro das cooperativas? Não tenha dúvida, o começo sempre foi mais difícil, né? Porque as pessoas precisavam entender da importância de se intercooperar, de trabalhar em conjunto. Então, no começo, nem todas as cooperativas assimilaram, ou nem todos os setores nas cooperativas assimilaram. A decisão de fazer a intercooperação é estratégica, é dos dirigentes das cooperativas, mas a prática, o operacional, são de outras pessoas. Então, precisou sensibilizá-los à importância da intercooperação. Mas à medida que avançou o trabalho, que se mostrou os resultados, que é importante a intercooperação, foi facilitando mais. A gente hoje, em nível nacional, pelo menos aqui se ouve, nós estamos no top em termos de intercooperação. Porque muito se fala em intercooperação e pouco se pratica. E não se pratica mais porque é difícil mesmo. Mas no nosso caso, a cada ano tem avançado e cada vez mais as cooperativas têm solicitado para que nós faça esse ou aquele trabalho a mais entre as cooperativas. Isso é intercooperação. E nesse mesmo palco, o presidente da Cooper, Giovanni Zanata, e o presidente da Cooper Auriverde, Cláudio Posti, debateram, juntamente com demais líderes nacionais, o futuro das cooperativas agropecuárias. O foco está mesmo na sucessão. Tema bastante difícil de se acertar, mas o futuro das cooperativas passa por jovens, passa por governança, passa pelo melhor produtos, foi falado ontem, né? Produtos mais baratos com preço menor ao consumidor e ao mesmo tempo dando mais renda para o agricultor. Então todo esse desafio é a tecnologia, é só o futuro que vai nos dizer. Há 30 anos atrás, quando eu comecei, também a gente estava preocupado com o futuro das cooperativas e o nosso futuro. E a gente vem se adaptando, então eu acho que a melhor maneira de pensar no futuro é se adaptar logo, próximo, rapidamente. Decisões mais rápidas as cooperativas têm que tomar. Para isso, o jovem está no meio, tem que estar ligado, tem que estar usando ele como sendo o nosso informante ou nosso trazer as informações do jovem. Tem jovem que quer trabalhar no cooperativismo, tem jovem que não quer, como tudo, é um equilíbrio da vida. Mas eu vou falar daqui um pouco aí sobre isso, sobre jovens, sobre governança, sobre onde o associado está nesse meio do cooperativismo, onde ele pode ser melhor
aproveitado como nosso dono. Você entende que as cooperativas precisam voltar o seu olhar para o jovem, na capacitação dele, na formação dele, para que o campo continue produzindo com excelência? Esse é o caminho? Com certeza a capacitação, capacitar ele também não é botar ele numa sala de aula e querer trabalhar com ele. O jovem gosta de pinceladas rápidas, pequenas, não está a fim de ler um livro para entender ele tem que ter uma visão global, mas ele tem que ter essa visão, receber essa visão de pequenos, gota a gota. Eu acho que é sim necessário, e a sucessão da propriedade, Domar, depende, mais fácil vai ser feito, depende do pai também querer. Mas a gente tem lá um grupo de quase 50 jovens trabalhando e querendo que eles peguem as nossas propriedades, que eles assumam as propriedades dos pais, junto com os pais. A família tem que ficar unida, mas ele anotar, ele começar a fazer um histórico de tudo que ele gasta na propriedade, de tudo que eles colhem na propriedade, para que isso seja colocado numa balança um dia para ver se vale a pena ou não. Se ele está no caminho certo, se ele está com a atividade certa. Então, é isso que temos que saber fazer ele acontecer. E o jovem precisa entender que essa sucessão tem que ser leve, né? Ela não pode ser radical de forma nenhuma, né? Porque são conceitos que já vêm vindo para conceitos que estarão sendo colocados. Com certeza ela tem que ser leve, como tu falou, ela tem que ser trabalhada de forma que a família fique unida. Porque senão também derrete a família, daí não adianta nada e não é assim que a gente quer. Nossas cooperativas, elas precisam e estão acompanhando a evolução do tempo, até porque se não acompanhar a gente já teria ficado no caminho, né? Então a gente está, né, participando desse encontro nacional aqui, justamente trazer um pouco das experiências que nós vivemos no dia a dia, como que nós estamos tratando esse tema dentro ou com os nossos associados, e nós temos assim experiências bastante positivas, onde que nós, com o treinamento que a gente tem junto com a juventude, né, onde é que nós começamos lá com o Fojulico, depois fomos para a formação da juventude e hoje continuamos com essa formação continuada dos nossos jovens, eles assumindo a propriedade ou fazendo a sucessão na sua propriedade e também já participando, né, na executiva, né, ou no conselho de administração e fiscal da cooperativa. Então foram eventos que nós fomos fazendo e que prepararam o nosso jovem, e ele está participando e ele está junto construindo o futuro, né, daqui para frente. Então eu vejo que quem está atualizado, acompanha a evolução das tecnologias, acompanha a produtividade, consegue fazer de uma pequena propriedade uma propriedade rentável e que dá qualidade de vida para os seus familiares. O diretor da Giro Agro, Fábio Shigeu, esteve aqui falando sobre os desafios na produção de alimentos. O mundo já nos entende, né? Muitas vezes isso não é dito de forma aberta, porque o alimento realmente é uma coisa básica, né? A gente até analisa questões, por exemplo, linkando a pirâmide de Maslow, lá da administração de empresas, né? Nós vemos que a base dela é principalmente o alimento, né? Então, é muito uma questão de segurança alimentar, mas o Brasil hoje tem um papel fundamental na questão de segurança alimentar no mundo. Hoje os processos evoluíram muito em termos de produtividade, em termos de conceito de tecnologia. Você percebe que o Brasil segue bem, segue firme? O Brasil segue firme, né? A gente, como eu citei, a gente vê o case da soja, né? Que hoje nós somos o líder em produtividade mundial, mas eu acredito que muito tem que ser feito ainda, né? Então eu vejo que o conhecimento, principalmente nós, engenheiros agrônomos, nós temos que gerar e difundir e praticar muito uso desse conhecimento, porque é dessa forma que a gente vai melhorar a produtividade, né? O Sandros Carvalho, da Ulambra, mostrou o caminho das cooperativas dentro dessa nova era digital. É um processo delicado, não é um processo fácil não. Ter maturidade para entender o momento do negócio, para realmente disponibilizar um investimento e capital humano para fazer essa mudança, porque são muitas mudanças para fazer. Há 2 anos atrás, a gente redefiniu o planejamento estratégico, e essa visão de crescimento que a gente colocou só é possível adotando tecnologia, né? E adotando plataformas de gestão, facilitando a tomada de decisão, integrando as informações, e por isso a gente começou realmente a investir no negócio.
Agora, é claro que é uma jornada longa, não é uma jornada que acontece de um dia para o outro. Então a gente está formando e capacitando pessoas, a gente está integrando as áreas, criando cultura. Então é uma jornada longa, mas a gente começou, acho que a gente está no caminho certo. A Caroline Berlanda instigou as cooperativas sobre a importância de levar o cooperativismo aos cooperados. Esse painel foi muito importante, né? Porque quando a gente fala em cooperativismo, automaticamente se pensa, o cooperado, ele conhece de cooperativismo, ele está dentro de uma cooperativa. E quando a gente leva para a prática, a gente percebe muito que ainda falta a educação cooperativista, né? As cooperativas em si levarem essa educação cooperativista para o campo, onde todos os setores da cooperativa estejam integrados, porque você pensa qual é o principal elo entre a cooperativa e o associado e o cooperado. Então, nesse contexto, a gente tem a equipe técnica que está a campo, mas nós temos também área social, área de marketing, nós temos diretoria. Então, eu acredito que o principal desafio é realmente os setores estarem integrados e a comunicação ser uma comunicação efetiva e realmente assim, voltada para a educação cooperativista. Para que esse cooperado, ele se sinta pertencente, ele se sinta parte da cooperativa e tendo esse sentimento de dono, né, de pertencente, de conhecer como que a cooperativa, como que é o funcionamento dentro da cooperativa, ele acaba sendo mais fiel. Então, a fidelidade vem desse senso de pertencimento e da educação cooperativista que as cooperativas precisam muito evoluir com relação a isso para trazer mais esse cooperado para perto. Então, essa relação cooperativa e cooperado, né, aproximar mais o cooperado, trazer ele mais para dentro da cooperativa, hoje é o caminho, porque dentro do cooperativismo o capital humano é o bem mais precioso. Deixa eu te perguntar aqui, agora me ocorreu uma curiosidade. A cooperativa ainda não faz esse papel com o dinamismo que deveria fazer? Ela ainda esbarra em algum obstáculo nesse caminho? Hoje as cooperativas têm vários programas, né, para trazer mais o cooperado para dentro da cooperativa. Então, dentro dos cases, né, que nós trabalhamos hoje no painel, vieram os programas sociais, né, com mulheres, os programas com os próprios cooperados, os programas com os jovens no processo, né, de preparar eles para a sucessão, para a continuidade dentro da propriedade rural. Mas eu acredito ainda que a cooperativa ela tem que fortalecer os setores internos da cooperativa para que os funcionários, né, que têm ligação também com o cooperado, eles possam estar preparados para mostrar para esse cooperado realmente a importância dele estar dentro de uma cooperativa, né, os ganhos que ele tem, os benefícios com isso. Então, na minha percepção, ainda falta mais essa preparação, mas hoje vários projetos são realizados, são feitos para aproximar. Hoje tem programas, tem MBAs que as cooperativas, né, desenvolvem com o objetivo de trazer mesmo esse cooperado para dentro dela. E o engenheiro agrônomo João Prieto, da OCB, veio destacar a importância das commodities no cenário atual. Sem dúvida nenhuma, o setor agropecuário ele tem se mostrado cada vez mais pujante no país, né? Tem sido o motor econômico da nossa economia nacional e as cooperativas agropecuárias têm feito o seu trabalho de forma muito bem sucedida. Então, as cooperativas, hoje nós temos mais de 1.200 cooperativas no país que congregam mais de 1 milhão de produtores rurais cooperados. E essas cooperativas hoje, para a gente ter um exemplo da representatividade, elas representam 53% da safra de grãos do país. Ou seja, 53% da safra de grãos vem de produtores rurais cooperados. Então, isso mostra a relevância do nosso modelo, a pujança do nosso modelo e que esse crescimento do cooperativismo, ele tem muito a contribuir para o país. Né? Então, da mesma forma, a gente pode dar como um exemplo também o nosso modelo de negócio como significante para o pequeno produtor rural. Hoje, mais de 70% do quadro social das cooperativas agropecuárias é formado por agricultores familiares. Então, isso reforça o nosso discurso que o cooperativismo ele é um modelo inclusivo, ou seja, esses pequenos produtores organizados nas nossas cooperativas, eles têm maior capacidade de acessar o mercado, de serem competitivos e de colocar a sua produção, seja no mercado externo, seja no mercado interno, agregar valor através da transformação do produto in natura. Então as cooperativas têm essa dinâmica que tem mostrado com mais evidência que elas são fundamentais hoje para o agronegócio brasileiro ser cada vez mais pujante. E esse conglomerado todo, junto, profissional, ele melhorou o faturamento, os processos foram andando, estão mais robustos, como é que eles estão?
As cooperativas nos últimos anos ela tem cada vez mais se profissionalizado, aprimorando a sua gestão, aprimorando a sua governança, e isso tem feito que os resultados das cooperativas também têm se alavancado ano após ano. E as cooperativas, até pelo próprio modelo de negócio, onde a preocupação é com o cooperado, em momentos de crise, como que a gente viveu no passado recente agora, elas têm que se manter no mercado atuantes, têm que manter seus investimentos, então elas aproveitaram essa dinâmica onde as commodities principalmente se valorizaram bastante para agregar valor e retornar para o seu cooperado. Então a dinâmica de faturamento e ingresso das cooperativas também foi muito pujante nos últimos anos e a tendência é que esse movimento continue. Assim se constrói o futuro, debatendo tendências, observando cenários, criando alternativas. Porque a agricultura brasileira é dinâmica demais para ficar de braços cruzados. Nós somos a força do cooperativismo. Destaque Cooperativista. Oferecimento: o Sesc Sescope Santa Catarina. Onde tem vida, tem cooperativismo. Sempre que as pessoas se movimentam de forma cooperativa, caem todas as barreiras para o crescimento. Essa é a essência do cooperativismo, modelo fundamental para a melhora na qualidade de vida de todos. Quem abraça o cooperativismo sabe que pode mais. Se hoje Santa Catarina avança forte em direção ao futuro, muito se deve às pessoas que se unem pelo desenvolvimento. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une.